pilares. Quando a gente fala de liderar profissionais técnicos de data science, programadores, primeiro, tem uma lição de casa para fazer de vocês fecharem os gaps técnicos que vocês têm. De vai para curso, conversa com alguém, participa de fórum de discussão, e-learning, vem para mais cursos como esses, mas cara, tem que entender que tem um gap, se você não entender isso não vai ter como fechar. A outra coisa é o cuidado ao apresentar as informações. Vocês estão falando com pessoas que não pensam do jeito que vocês pensam, então tem que ter um cuidado com o jeito que vocês falam, as palavras que vocês usam, os métodos de passar aquela informação. Assim, se vocês trabalharem com programadores, vocês vão ver que raros são os momentos no dia que eles abrem e-mail. O cara não está na rotina dele trabalhar com Outlook. Quem trabalha com Outlook é a gente. O cara trabalha com Slack, uma vez a cada 3 dias o cara abre o e-mail dele. E não tem problema. Então assim, entenda a maneira de falar, o jeito e tudo mais. Implemente uma cultura de autoalinhamento e autoautonomia. Tem que ter confiança, tem que deixar bem claro o problema e tem que levar a galera para a estrela de onde vocês querem ir. O Marcel Teles, ele fala muito isso, e assim, a gente está falando de uma aula de treinamento de programador de data science e eu estou fazendo um coach de um cara que assim, é um cara old school, por assim dizer. Mas é super interessante que o Marcel ele fala assim, para mim o sucesso é, eu dou uma estrela, uma North Star pro meu time e deixo. Só que assim, tem que ter a North Star, porque se eu pego um barco e não sei para qual ilha que eu quero ir, as primeiras 3 remadas que eu começar a dar vai bater onda de todos os lados. E pode ser que meu barco embique para outra ilha. Se eu não sei qual é a ilha que eu queria inicialmente, eu posso chegar nessa outra ilha e ficar feliz. Mas não era a ilha que eu queria ter chegado no começo. O caminho vai ser tortuoso, mas cara, você tem que saber para onde você quer ir e deixar o time levando. Quando a gente fala de novas formas de gestão, aprender a tirar os aprendizados dos erros. Então não só errar e se lamentar, mas errar e ver como que você vai fazer para esse erro não se repetir, e se repetir como você fica sabendo com antecedência para mitigar o erro e tentar tirar maior aprendizado disso. Rever os fornecedores e parceiros, porque para novas formas de gestão não necessariamente a gente tem o time certo, os parceiros certos, e sim, precisa tomar algumas decisões duras de quebrar algumas coisas que a gente está acostumado a fazer seguindo o status quo, porque senão vocês vão fazer a mesma coisa do mesmo jeito e precisa fazer diferente. E ter a disciplina para a implementação de método de gestão. Eu particularmente eu sou um cara que eu não acredito que a arte e a ciência combinadas, sem disciplina, vão para frente. Precisa ter disciplina, precisa ser o cara chato com implementação de método, cumprimento da rotina, botar na agenda, falar, galera, a daily começa às 9 horas, por que os caras não chegaram às 9 horas? Tem que ter alguém sendo chato no cumprimento do processo, sendo o guardião disso tudo. E os benefícios dessa nova lógica de negócio não é algo exclusivo das tech companies e startups. Então vocês poderiam pegar os aprendizados que vocês viram aqui e fazer uma reflexão do que vocês poderiam fazer diferente amanhã na empresa de vocês, de jeito, de liderança, de rotina, de tecnologias, e abraçar a cultura do erro e se dar o direito de tentar. É o que eu mostrei pra vocês. Eu não tenho problema de falar pra vocês a bizarrice que eu fiz quando eu queria vender cerveja concorrente, de eu ter gasto 3 meses, mas ao compartilhar isso que eu fiz, eu levei um feedback negativo e no trimestre seguinte, cara, eu botei 20 testes na rua e a gente aprendeu, errou, coisa a gente matou, coisa a gente continuou. Mas o Empório da Cerveja hoje é um site mais organizado, mais claro para os consumidores e assim por diante. Então, se eu pudesse deixar um slide que resume um pouco do que a gente conversou hoje, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, caso contrário, é isso. Vai, pessoal, alguma dúvida que vocês ficaram? Como vocês pensam isso para a realidade aí das empresas de vocês? Queria fazer um questionamento, até porque eu sei que você já lidou muito com muitos desses fornecedores e parceiros. Eu trabalho num desses fornecedores e parceiros que é bem distante da realidade, dessa realidade. Assim. Eu estava brincando com o Diego no intervalo que assim, a cada aula que eu fiz aqui, cada vez mais me dá desespero de estar numa agência. Eu queria... Tá. A próxima vez a aula você já dá como, sei lá, assinatura no LinkedIn, sei lá, mano. Fazendo um negócio que assim, apesar desse pequeno desespero, desabafo aí do tipo, cara, às vezes eu olho o gap e tá realmente, assim, acho que todo mundo que tá aqui de agência já enxergou que esse gap tá mais embaixo, assim.
mas ver coisas assim são muito inspiradoras e ao mesmo tempo desesperadoras nesse sentido, porque assim, é muito legal a gente pensar nisso e quando a gente pensa nessa coisa do planejador moderno que vai resolver o problema do cliente e tem que estar adequado a esse tipo de coisa e o que vai acontecer, que lá fora se discute muito, não de agora, e continua saindo no work sobre o que é o planejador e não sei o que, e nada muda. Mas o que você daria de conselho assim para como é que a gente pensa isso em agência e como é que a gente pensa isso para o cliente comprando que a agência é capaz? Porque eu vejo muito de que parte do que você está falando, e que eu não estou dizendo que você está errado, muito pelo contrário, você está provando que está mais do que certo, mas assim, a gente está muito mais para esse lado de cá do pensamento velho, de ser mais um desses fornecedores com essas siglas absurdas de como resolver problemas, do que a gente está pensando em sprint de verdade, a gente está pensando em outras metodologias de teste e tudo mais, até porque muitas vezes tem coisas em comunicação que as pessoas estão um pouco ligadas em como é que pode fazer testes fora fazer Facebook. Assim. Então, o que... Cara, assim, é uma pergunta difícil. Semana passada, retrasada, eu tive um grande prazer de ter ido para conhecer a Wieden Kennedy de Amsterdã. E daí eu tava conversando com um dos dirigentes da agência lá e eu tava contando para ele um pouco desse negócio das IEX. Óbvio que o cara não falou comigo com a transparência que você falou, de falar, cara, estamos fodidos, é difícil. Mas ele contou uma história legal que foi como foi difícil para a Wieden implementar o digital. Então ele começou a falar, cara, eu vejo que vocês estão falando com as IEX como foi o digital há 15 anos atrás. Que a gente tinha os caras de digital da agência e, cara, era alto turnover, era bizarro, porque o diretor de arte ele esculachava o cara do digital, porque ele tava fazendo filme de TV, o cara do digital tava fazendo banner, não respeitava, era uma coisa bizarra. E a gente decidiu que o digital tinha que ficar fora da agência. A gente não queria perder a conta do digital para outra agência, mas a gente também sabia que se tivesse dentro da mesma estrutura ia dar merda. E eles fizeram o que a ZX fez de, botar a galera do digital num outro escritório, as interações que eles tinham eram mínimas, eles às vezes apresentavam ideias criativas completamente desalinhadas e eles estavam ok com isso. E muitas vezes a ideia desalinhada, o diretor de criação, ele começava a ver que a ideia do cara de digital era melhor que a dele, passava vergonha, se expunha, mas isso fez com que o cara do digital começasse a ganhar mais respeito, ao ponto de alguns profissionais foram convidados para começar a trabalhar de dentro da Wieden tradicional e o negócio se juntou. Mas foi um processo de quase 6 anos, ele me falou. E eu achei legal ouvir isso dele, porque eu lembro quando a Thomson também montou a casa que tinha RMG fora, e a gente vê um pouco desse modelo. Assim, eu não tenho a resposta do que é o certo, eu acho assustador no sentido de ver uma Accenture, uma McKinsey, às vezes ganhando mais credibilidade no momento de propor estratégias de comunicação, mais do que uma agência, que é o core business dela. Eu acho que é um mundo extremamente desafiador. Eu acho que o grande problema da agência que eu vejo hoje é liderança, porque você tem muitas vezes um dos dirigentes que, cara, a cultura do time é a cultura do dirigente, e muda o dirigente, muda a cultura inteira, muda o processo, muda tudo. Então eu acho que tem que ter algumas decisões radicais mesmo, assim, de alguns de virar e dizer assim, por que esse negócio funciona na Ambev? Porque, cara, nego que é desalinhado da cultura da Ambev não fica mais de 6 meses. Então, se o cara não é alinhado com a cultura, vaza. E daí eu acho que algumas agências precisam ser mais duras no sentido de não só querer o cara que tecnicamente é bom, mas ter o cara que, é comprometido com o dia a dia. Então eu brinco que eu tenho, assim como você fala, eu quero às vezes sair da agência, eu às vezes penso, eu gostaria de voltar para a agência com tudo isso que eu vivi agora. Porque eu ia montar uma agência onde eu não ia estar preocupado com qual cliente eu ia prospectar. Eu ia estar preocupado com dentro de casa. Eu não ia voltar para a agência como mídia, eu ia voltar para a agência como RH. Que não existe um cara de RH reconhecido de agências hoje. Você não vê ninguém preocupado com trilha de carreira, com meritocracia, com aumento de salário variável de acordo com o atingimento de meta. E eu acho que para começar a enraizar essas coisas numa agência, precisa ter alguém que vai falar assim, galera, a gente vai implementar isso, a meta é essa, e se não implementar, não tem bônus. Hoje, se um cara trabalha durante 4 dias numa concorrência e a concorrência é ganha ou é perdida, não muda nada no salário do cara da agência que se matou e tudo mais. Numa startup, às vezes você nem sabe, você fica sabendo porque, todo mundo pro terraço, ganhamos a concorrência. Mas, bro, trabalhei 3 dias, eu tô sabendo do mesmo jeito que o cara aqui que não trabalhou na porra. Então, eu acho que assim, é foda. Eu acho que assim, no livro do Red
esqueci como falar agora, Radical Candor, How to be a Kick-Ass Boss. Ela fala muito disso, de estilos de liderança, e ela fala assim, não, você tem que poder falar e peitar e falar como você criticar e como fazer crítica para um chefe, e em vários momentos ela fala, e se você trabalhar numa empresa onde não existe esse tipo de liderança, eu acho que você deveria pensar se você está na empresa certa. E se você está numa empresa onde você não admira a liderança, você tem que pensar se está na empresa certa. E ela fala, se você não está, vaza. Vaza, vai para uma que tem, e se não tem uma que tem, monta a sua. Porque ela fala assim, cara, mas o que não pode é você se acomodar porque sua empresa ela foi muito boa por muito tempo, você se acomodar, eu não estou falando de se acomodar de uma maneira pejorativa, tá? Porque é bom trabalhar numa empresa que é foda, mas o foda é que às vezes essa empresa foda ela está indo com um caminho que você não concorda, e eu acho que às vezes tem que ter o sangue frio de saber a hora de sair. Porque senão é o que você fala, se você não está falando com orgulho do sentido que está indo, eu acho que vou ir para um modelo completamente diferente, tá? Tem um grande amigo meu, que ele é homossexual, e ele montou um grupo dentro da Ambev, que é um grupo LGBT, e ele fez isso muito bem feito no Brasil, que fez com que o Brasil fosse uma das estruturas da Ambev, que saiu Estadão e tudo mais, como a Ambev está se desenvolvendo nesse sentido. E por que eu estou te dizendo essa história? Porque eu vi esse movimento que ele fez no Brasil como um cara do coadjuvante do lado, que via ele juntando a galera, fazendo as reuniões, fazendo a Ambev patrocinar a parada LGBT, que não sei quantas siglas tem mais, ele era o cara que puxava isso. E ele está agora fazendo a mesma coisa no escritório dos Estados Unidos, de Nova York. E ele está sofrendo. E ele falou, outro dia ele falou por que ele começou. Ele falou assim, numa boa, eu estava trabalhando na Ambev. E eu vi, cara, que era uma empresa extremamente machista. Eu falei, quer saber, eu não quero trabalhar nessa empresa. Então eu vou fazer um all-in. Eu vou falar que ou a gente monta um grupo e começa a endereçar isso com um alto alinhamento da liderança, e eu quero o presidente envolvido, ou eu vou sair. Mas assim, o não, ele já tinha, porque ele falou, cara, se não mudarem, eu vou sair anyways. Então ele não tinha nada para perder. E se ele fosse ser demitido, por conta das ideias dele, foda-se. Daí aí fazia sentido ele sair mesmo. E cara, ele deu a ideia e foi abraçado e ele fez. Então o que eu acho, a minha provocação é, cara, marca com o presidente e vai de uma maneira estruturada com uma apresentação para ele, falando assim, bro, eu não sei se você tá vendo, mas eu tô vendo a nossa empresa ir pro saco, e como seu sócio, eu não quero. Você tá ciente que a gente tá indo pro saco? Porque tá acontecendo isso nos outros lugares e eu não vejo isso acontecer aqui. 2, você tá ciente e eu não tô vendo as coisas. Você tá fazendo, você quer ajuda para fazer? Então seja um agente de mudança, de provocar e de ir com um plano. O cara fala assim, se você não tá vendo, eu tenho um diagnóstico claro. Se você tá vendo, mas não tá agindo, eu tenho um plano, mas eu acho que se a gente se juntar com um time, pode ser um plano melhor. E vai com a solução. Se o cara vier e falar assim, não, bro, BV é o que sustenta a gente, relaxa, isso vai demorar mais 5 anos. Fala assim, então beleza, eu não vou esperar 5 anos na minha carreira, porque cara, eu sou um cara novo e não vou esperar. Então o que eu acho é que às vezes, eu vejo isso no meu lado de agência, assim, de que, cara, às vezes eu acho que eu briguei pouco, eu expus pouco minhas opiniões, e as agências é ruim porque elas não te dão espaço para isso, né? As startups, o que é legal? Eles têm a All Hands Meeting. O Mark Zuckerberg, ele bota a cara dele para bater, para nego fazer pergunta e tudo mais. Você não vê o CEO da agência uma vez por mês fazendo Q&A aberto com a galera, falando, e aí? Ele se reúne para dar notícia boa, né? Ganhamos tal concorrência, blá blá blá, mas ele não abre. Então a minha provocação é tenta criar esse canal, porque senão realmente vai dar merda. Então, assim, eu vejo várias empresas abrindo estrutura interna de produção de conteúdo e compra de mídia, porque justamente, eu prefiro ter compra de mídia com um cara que tem a remuneração variável dele de acordo com o atingimento da meta, do que outro cara que, não tem um plano de carreira, se ele bater minhas metas ou não, ele vai ser promovido, se ele receber uma proposta melhor de uma outra agência. Então, eu brigava muito isso. O Pedrinho, na época da FNASC, ele falava muito, ele falava assim, cara, tem alguém no time da FNASC que não tá performando, não tá legal, blá, eu sento com o Fábio e falo na cara dele, e falo, bicho, troca. Eu falo assim, cara, é bizarro, o cliente dá pitaco dentro da agência de se ele acha que tem que trocar coisa da estrutura e tudo mais. E eu acho que a FNASC era uma agência muito legal nesse sentido de que muitas vezes a gente propunha de falar, cara, eu acho que tem que ter um gerente de projetos. A FNASC fala, acho que não tem. Vamos compartilhar custo? Eu pago 50%, você paga 50%, vamos ver se dá certo.
a gente desenvolvia às vezes algumas posições que eram feitas com SQL e depois iam para outros clientes, alguns processos, algumas posições. E eu via a FNASCA legal nesse sentido, de deixar a gente abrir. Não sei se acontecia isso internamente também. Mas um pouco da minha provocação é vai dar merda já, vai mudar muito do que está acontecendo. E ou você abre um negócio seu, ou você começa a brigar onde você tá. Mas do jeito que tá, é uma bomba relógio. Beleza, então, gente. Só que chegou, eu tive um sprint de autonomia para implementar algumas dessas mudanças que eu achava que eram importantes e fiz uma parada assim mesmo, de brigar, de chegar, empurrar, apresentar. E aí agora eu estou esbarrando em operacional, porque eu tenho cargo de direção, mas o que é operacional fora da minha área, eu não tenho autonomia, não posso dar top-down. E aí operações impacta muito no que eu faço. Eu dirijo a área de dados, basicamente. Né? E aí, não importa se eu faço, minha área de dados é a área de planejamento estratégico digital. Você cuida dados e você tem planejamento estratégico, enfim. Só que não importa, porque se eu faço um planejamento estratégico digital mais alinhado com as informações de dados que a gente achou, e o operacional está cagado, a criação não chega até o fim do processo deles usando as informações que a gente deu e não criam com base nisso. Então eu estou esbarrando nisso agora. E eu fico batendo na parede, cabeça na parede. E o que você falou, apesar de me lembrar da dificuldade, também me deu um fôlego de falar, cara, beleza, eu tenho que fazer agora um checkpoint de aprendizado da área de 6 meses, do que está funcionando e do que não está, levar para o CEO e falar assim, olha, a gente precisa fazer isso. Mas o CEO está comprado na ideia. Está comprado. Você acha que as outras áreas estão? A criação está comprada. É que assim, a minha proposta é que tem que estar todo mundo 100% comprado. Eles estão assim, ó, a operações não está tão comprada, mas está com medo. Daí pra mim é a brincadeira do bife a cavalo, do boi e da galinha. O boi ele tá comprometido no bife a cavalo. Ele morreu pra estar lá. A galinha ela tá envolvida, ela botou o ovo, ela não morreu pra estar lá. É assim. É a diferença de comprometimento e de envolvimento. Você tem que ter todo mundo comprometido em fazer o negócio acontecer. E assim, só que daí o ponto existem 2 maneiras de você fazer o negócio acontecer. As 2 acontecem na exposição. Que o senhor está comprado, deixa bem claro com ele o que são as coisas que você vai entregar e quem que é o dono, mas bota nome. Não bota a área tal, bota o cara tal, aquele nome ali, ó, telefone tal, CEP tal, mora ali. Por quê? Porque a exposição vai acontecer de 2 formas. Ou ele vai junto com você na próxima reunião e vocês 2 juntos vão mostrar o que deu certo, que é uma maneira que, se ele for um cara inteligente, ele vai querer ter esse tipo de exposição. Ou ele vai ter o tipo de exposição negativa que vai botar o farolzinho ali, vai estar o vermelho, é aquele telefone, aquele CEP, aquele cara lá. E o CEO, cara, daí vai tomar a decisão. Se o CEO for um cara que realmente quer fazer acontecer, troca o cara. Mas assim, tem uma coisa que a gente fala que funciona muito bem na Ambev, que é o farol. Ah, beleza, tá todo mundo alinhado com o plano? Tá todo mundo alinhado. Então aqui estão as ações, aqui tá verde e vermelho. A gente começa a mandar por e-mail para todo mundo que tá comprometido por e-mail. Se o nego tá vermelho, o cara tá vermelho em 3 e-mails. No quarto ele começa a trabalhar. Porque começa a nego no café e fala assim, porra, mano, ele é o cara que tá vermelho há 3 faróis já, né? O projeto vai dar merda por causa dele. E assim, a minha remuneração no final do ano é você que tá vermelho e eu posso não bater minha meta por sua causa. É o comprometimento.